Bom, pessoal, boa noite. Mais uma vez estou aqui, Antônio. Eu sou sócio proprietário, em conjunto com meu irmão, da empresa Firehawk Extintores. Nosso ramo de atividade é esse. E agora eu estou promovendo esses vídeos por meio do nosso site, por meio do nosso canal do YouTube, visando passar para todas as pessoas leigas algumas informações sobre esses equipamentos de segurança, para que você possa fazer a contratação de uma empresa de manutenção de extintores para o seu comércio, para o seu condomínio, o extintor do seu veículo, enfim, para que você possa obter esse tipo de equipamento com consciência, sabendo de que modo ele funciona, como ele funciona, o porquê da necessidade dele, visando evitar fraude, que você seja enganado, porque em qualquer ramo do mercado existem pessoas mal intencionadas que executam meandros ali, porque como vocês sabem, né, brasileiro é brasileiro, né? Brasileiro é o rei do jeitinho, entendeu? Só que com coisa séria, com equipamento de segurança sério, a gente não pode brincar, certo? Bem, a gente está começando aqui hoje falando deste equipamento aqui, certo? Dessa peça do extintor de incêndio que a gente chama de manômetro. Bom, é todo extintor de incêndio que possui essa peça de funcionamento? Primeiramente, não são todos os extintores de incêndio que possuem essa peça, mas eu garanto para vocês, a grande maioria, 70% dos modelos de equipamentos contra incêndio, extintores de incêndio, possuem esse equipamento. Provavelmente, por curiosidade, alguma vez vocês já possam ter visto esse equipamento, só que para a pessoa leiga falta o conhecimento necessário para saber interpretar as informações que essa peça, né, repassa para quem está ali verificando, fazendo a inspeção dos equipamentos contra incêndio de qualquer local, condomínio, fábricas, indústrias, casas, carros, enfim. Por que não são todos os equipamentos de incêndio que possuem o manômetro? Bom, existem equipamentos contra incêndio que eles têm como seu principal princípio, né, de combate à chama, basicamente, né, popularmente falando ali, o que você pode ver todo dia, rotineiramente, entendeu? Seriam 3 tipos de extintores de incêndio. O primeiro seria o extintor de água pressurizada. O segundo seria o extintor de pó químico, e dentro dele você tem ainda 2 tipos de equipamentos, que seria o extintor de pó químico BC e o extintor de pó químico ABC. Tanto esse extintor de pó ABC, ele foi muito veiculado na mídia nos últimos meses, pelo problema que o pessoal estava tendo de encontrar, porque mudou o extintor do carro e não tinha no mercado, e aí cancelaram, não vai ter mais a troca, depois vai ter. Ainda não decidiram nada sobre isso. Mas enfim, então, vamos lá. Extintor de água, extintor de pó, BC e ABC, né? Você pode verificar aí nos próximos vídeos ou nos vídeos anteriores a classificação contra incêndio, que eu também vou fazer uma explanação, e explicando o que é isso, ABC, BC, enfim. E o extintor de gás carbônico. O extintor de gás carbônico, ele não precisa de pó e ele não precisa de água no seu interior. Então, como o próprio nome diz, ele é gás. Só gás. É um cilindro repleto de gás. Como é que eu identifico um extintor de gás carbônico? O extintor de gás carbônico, primeiro, né, na válvula, né, do equipamento, né, vamos supor que isso daqui, né, esse extintor aqui de veículo, né, o extintor ABC, ele seria, por exemplo, um exemplo para a gente diferenciar os equipamentos. Então, o extintor de gás carbônico, ele não tem o manômetro, não tem o reloginho, né, como algumas pessoas falam.
Por que ele não tem o manômetro? Como dentro dele só há gás e o cilindro dele ele é de aço sem essa costura. Por quê? Porque ele tem que aguentar uma alta pressão. Né? Cilindros desse modelo, eles são utilizados, por exemplo, por mergulhadores, né? Por empresas que revendem gases, né? Como a White Martins, Air Liquide, enfim. Então tem que ser um cilindro resistente, né? Um cilindro de gás carbônico, para que aguente toda a carga de pressão. Esse aqui, por exemplo, é um extintor de pó químico ABC. Provavelmente 70% da capacidade desse cilindro é pó. Só o restante aqui é gás, no caso nitrogênio, para expelir esse pó de dentro e fazer o combate à chama. No caso, como é um equipamento de baixa pressão, ele possui solda. Normalmente os extintores de baixa pressão, pó químico e água, eles possuem solda, porque não há necessidade de uma resistência tão grande, porque como a quantidade de gás é mínima, não há perigo de ocorrer acidentes, do extintor eventualmente explodir, enfim. Já o cilindro de gás carbônico, sim, ele tem que ser inteiriço, tem que ser feita uma medição periódica das roscas dele, exatamente para evitar acidente. Mais adiante, né, ou em algum outro vídeo, você pode verificar aí no nosso site www.firehawkextintores.com. Terá outros vídeos no qual você poderá também obter as informações também em relação à rosca, enfim. Bom, vamos lá. Então, como eu vinha dizendo, não são todos os equipamentos que possuem esse reloginho, seria somente extintores de pó químico, BC ou ABC, e extintores de água, e os extintores veiculares, certo? Bom, por que a gente tem que ter esse reloginho? E por que no extintor de CO2 a gente não tem? Bom, o extintor de CO2, como eu disse, ele não tem o relógio, porque é um extintor de alta pressão, né? Não teria um relógio suficiente que conseguisse marcar a pressão interna sem que ocorresse algum tipo de intempérie, de acidente, enfim, de contratempo. Já os extintores de baixa pressão, ele tem um relógio para a gente saber se ele está em faixa de operação ou se ele está com uma sobrecarga, necessitando de manutenção, ou se no caso ele está com baixa pressão ou até mesmo descarregado. Bem, então vamos lá. Como eu já mostrei para vocês, né, temos aqui a válvula do equipamento, o cano de descarga e aqui o reloginho. Né? Basicamente os extintores de incêndio eles têm essa estrutura aqui. Né? Pode mudar pouca coisa de um para o outro, em relação a algum tipo de mangueira, ou difusor, ou enfim, né? Ou em relação à carga. Mas estruturalmente é bem parecido com o extintor de veículo. Bom, então a gente já tem aqui na nossa lousa, né? Nossa lousa dos anos 80, né? Mas eu garanto para vocês que mais adiante, mais para frente, eu vou providenciar um equipamento melhor aqui para poder estar explanando para vocês. Bom, vamos lá. Aqui temos o croquis aqui de um manômetro, ou reloginho. A gente tem aqui 3 faixas de operação. No caso, a primeira faixa, né, para quem está olhando à esquerda do reloginho, a gente tem uma faixa vermelha, em seguida uma faixa verde e em seguida uma faixa branca, certo? Quando o extintor ele é feito a manutenção, extintor de pó químico e água, primeiramente, lembrando a vocês, este ponteiro aqui, ele estaria aqui. Por quê? Porque essa faixa de operação aqui, na verdade, é uma faixa de inoperação. Por quê? Estando aqui, o extintor ele estaria descarregado. Então,
por exemplo, a gente está lá na oficina, realizando a manutenção dos equipamentos contra incêndio, do seu prédio, do seu comércio, condomínio, enfim. E o extintor ele tem que ser desmontado, né? Nos outros vídeos a gente vai estar explicando todo o procedimento que deve ser executado. Então o extintor, no caso, ele tem que ser, quando você vai fazer a manutenção, ele tem que ser aberto. Então tem que tirar a válvula, verificar o conteúdo. E nisso, obviamente, a pressão vai sair. Pressão saindo, a tendência é que o marcador ele vá para o lado esquerdo, para o lado de inoperância, para o lado que provavelmente em alguns manobras está inoperante, ou está escrito vazio, ou às vezes não está escrito nada, só está na cor vermelha, né? E às vezes tem um 0 aqui, certo? Então, pressão saindo, aí é feita toda a manutenção, pintura, teste do cilindro, se for o caso. Todo esse detalhamento você pode ver aí mais adiante em outros vídeos. E aí, no caso, desmontamos, tá? A pressão caiu, o ponteiro desceu. E aqui seria a primeira faixa, né, de identificação do caso do extintor. Se porventura, por exemplo, seu extintor, vamos dizer que isso aqui fosse um extintor de prédio, do seu condomínio, e ele estivesse na parede, fixado, correto? Está aqui fixado na parede, e porventura você verificou que ele está marcando aqui no vazio, e foi feita a manutenção há 1 mês, 2 meses, enfim. Você verificando aqui que está nessa posição, não adianta estar com o extintor na parede nessas condições. Mesmo que você fez a manutenção dele com a firma credenciada há menos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, enfim. Né? A validade do equipamento contra incêndio, no caso de prediais, né, seria de 1 ano. Seria não, é de 1 ano. Então ele estando lá na parede, marcando vazio, marcando inoperante, nem adianta. Nem adianta. Então aí vocês vão me perguntar, Antônio, qual é o procedimento a ser adotado numa situação como essa? Bom, as empresas de manutenção de equipamentos contra incêndio, elas são uma empresa de prestação de serviço como qualquer outra. E estão sujeitas, claro, à observância do Código de Defesa do Consumidor, certo? Quando você verifica a garantia dos seus equipamentos, que aí também tenho vídeos falando sobre isso, sobre garantia, explicando como você vê a garantia, enfim. Quando você vê uma garantia de um extintor de incêndio, você é meio confuso. É meio confuso, para quem é leigo, não entende. Às vezes tem gente que pode pegar o selo do Inmetro, né? Que aqui a gente tem um selo do Inmetro aqui, ó, do fabricante, certo? Que é nessa cor alaranjada. A empresa que faz manutenção, normalmente ele tem uma cor assim, meio azulada, mas o padrão é esse, certo? Bom, e aí tem gente que acha que a garantia é aqui. Aqui, no caso nesse selo aqui do Inmetro de fabricante, não existe datação aqui. Mas no de empresas de manutenção existe uma datação. Existem os meses e os anos aqui para você ticar. Mas não é para ticar aqui a garantia. Aqui é feito a verificação de quando foi executado o serviço de manutenção. Então, muitas das vezes, por exemplo, você mandou fazer os extintores agora, em janeiro de 2016. Aí você vai pensar, pô, o Antônio me falou que a garantia são 12 meses, é 1 ano, e os extintores, eles têm garantia de 1 ano. Então, se eu estou fazendo agora em janeiro de 2016, ele vai vencer em janeiro de 2017. Com certeza, nisso você está correto, não tem o que falar. Só que, aqui, aí você recebe lá a empresa de manutenção, tal, pega o extintor na mão, vou trocar os extintores aqui da sua loja, do seu comércio, enfim, do seu prédio. Aí você pega o extintor, não, mas peraí, esse extintor aqui, ele está vencido.
Aí o rapaz que vai entregar, ele já fica meio assim, né? Pô, mas como tá vencido? Eu trabalho direito, pelo menos as pessoas que trabalham honestamente. Eu trabalho direito, eu não ia trazer aqui para o senhor o extintor vencido. Simplesmente pelo desconhecimento que a pessoa tem, a pessoa é leiga. E o consumidor, ele tem que ser leigo, porque ele não é obrigado a saber de tudo. Só que ele precisa ter gosto por obter o conhecimento. Essa é a minha função aqui agora. Então, aqui, gente, quando você for fazer a manutenção do seu equipamento, aqui vai estar marcado quando foi feito o serviço. Você mandou fazer em janeiro 16, aqui vai estar janeiro 16. No selo do Inmetro, vai estar janeiro 16. Existe uma outra etiqueta, né, que no caso desse extintor a gente não tem, porque é um extintor novo, do qual ela vai estar fixada próximo do rótulo, e aí sim, lá vai estar escrito termo de garantia. Lá vai identificar 3 informações principais. A primeira é quando vai vencer a carga do seu equipamento. No caso, 1 ano. E a segunda data, a segunda informação, é a data de quando vai vencer o teste da carcaça do extintor. Poxa, mas que coisa complicada, Antônio. Tá meio difícil de entender. Bom, gente, é assim. Como eu posso explicar para vocês? Ultimamente, a gente tem aí no mercado, né, em relação, por exemplo, à água mineral. Você compra um garrafão de água mineral, você tem a validade da água, que está do conteúdo do que você está comprando, e você tem a validade do garrafão. Aliás, tem lugares que, por exemplo, você pega o seu garrafão de água mineral que acabou na sua casa, ou no seu escritório, e você vai fazer a compra, a primeira coisa que o rapaz vai ver é a data de validade do seu garrafão, para saber se ele não vai te dar um garrafão com uma validade e você está entregando para ele um garrafão vencido. Então, é bem simples. Você tem uma data que é a da carga, do conteúdo, e uma data do cilindro. Carga, 1 ano, anualmente você tem que estar atualizando. Garrafa, 5 anos. Então, de 5 em 5 anos, tem que ser feito um teste na garrafa para verificar a capacidade dela de suportar a pressão que ela fica, né? Sendo pressionada aqui de dentro para fora, pelo gás, pelo pó, saber se ela vai aguentar, né? Se ela não for aguentar, aí infelizmente a gente tem que condenar a sua garrafa, né, do seu prédio, do seu escritório, enfim, e aí você vai ter que adquirir um outro equipamento, certo? Bom, mas vamos lá. Então, voltando aqui no manômetro, que é o nosso primeiro assunto. O manômetro. O manômetro, ele tem a função, como eu já disse para vocês, de marcar a pressão. Estando aqui na inoperância, ele estará descarregado, sem condições de utilização. E por isso que eu expliquei para vocês em relação à garantia, né? A garantia é que, no termo de garantia da empresa de manutenção, ela pode pôr, ali você tem a validade do extintor, validade por 1 ano. De ano em ano você tem que fazer a recarga. Tem empresas que entendem que a validade de 1 ano é a mesma coisa que a garantia. Então, dentro do período de 12 meses, lá no termo de garantia, está lá escrito que você pode, contra defeitos de manutenção, providenciar, solicitar que seja feita a troca. E como eu falei para vocês do Código de Defesa do Consumidor, também tem empresas que colocam aqui, olha, a validade do equipamento é de 1 ano, de ano em ano o senhor vai ter que estar fazendo manutenção, mas a nossa garantia é de 90 dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Então aí, se o extintor caiu a pressão, você fez aí mês passado, caiu a pressão, você tem que fazer o quê? Ligar para a empresa que fez a manutenção, para que eles venham e solucionem o problema, porque se ele deu o mínimo de 3 meses de garantia do serviço que ele fez,
ele é responsável, ele tem que vir e trocar, certo? Ele tem que trocar o equipamento, se for o caso, ou ele tem que recolher o equipamento e levar para a oficina para fazer a manutenção de novo e devolver sem custo, né? E se for uma empresa, no caso, que admite somente os 3 meses, os 90 dias, né? Você tem que estar, os 3 primeiros meses que a empresa lhe devolveu o extintor, você tem que acompanhar. Tem que acompanhar, né? Tem que fazer aquilo que a gente chama de inspeção nível 1, né? Segundo o Ministério do Trabalho, a gente tem lá 3 níveis de inspeção dos equipamentos, né, dos extintores de incêndio. O primeiro nível seria, né, falando só por cima, porque a gente tem outros vídeos explicando isso mais detalhados, mas o primeiro nível seria o proprietário do equipamento que deve fazer, que seria verificar a carga, se o manômetro está marcando cheio ou vazio, se a mangueira está obstruída, se o suporte está caindo da parede, se o rótulo está de fácil identificação, se ficou no tempo e não apagou. Então esse tipo de inspeção é o proprietário que tem que fazer. Não tem como a empresa de manutenção estar lá vendo isso, né? O segundo nível é a recarga. É a troca anual do conteúdo para verificar se não tem nenhum problema. E a nível 3 é a que eu falei para vocês do teste, que é para testar a carcaça se ela aguenta pressão ou não. Bom, então vamos pensar na pior das hipóteses. Se a empresa ela considera como garantia os 3 meses do Código de Defesa do Consumidor, fique atento. Receber os equipamentos da empresa que vocês contrataram, idônea, registrada no Inmetro, acompanhada pelo IPEM, por quem for que seja, enfim. 3 primeiros meses é crucial. Crucial para saber se o equipamento foi feita a manutenção corretamente ou não. Então, verifica o manômetro, vê se a pressão está direitinha. Se tem alguma coisa errada, liga para a empresa. A empresa tem que trocar o equipamento. Equipamento de segurança contra incêndio é coisa séria, gente. A gente não pode vacilar. Bom, então, tá lá na parede, você verificou que está marcando no vazio, liga para a empresa de manutenção. Se a empresa de manutenção se negar a vir por causa de um extintor, você que aí é síndico de prédio, enfim, é muito gostoso a empresa receber um telefonema do senhor dizendo: olha, eu tenho aqui 30, 40, 50 extintores para fazer manutenção. O sorriso do dono da empresa de manutenção, ele vem aqui, ó. Fica feliz da vida. Opa, é agora que eu vou lavar a égua com shampoo e creme rinse. Só que é o seguinte, e a responsabilidade? E o pós-venda? Onde é que fica? Ele tem que, se é 1 ou se é 1000, ele tem que ter a responsabilidade dele daquilo que ele está oferecendo. Então, se vocês verificarem 3 primeiros meses, entregaram, botaram lá na parede o extintor, caiu a pressão, marcou no inoperante, chamem a empresa de manutenção. Se ela não vir, é uma séria candidata a vocês no próximo ano não contratarem, porque é obrigação dela. É obrigação dela. Seja 1, seja 1000. Entendeu? Bom, continuando aqui no nosso manômetro. Essa segunda faixa, que eu falei para vocês, é uma faixa na cor verde, né? Aqui, reloginho, cor verde. O que é que indica essa faixa? Bom, essa faixa é a faixa de operação, né? É igual farol. Vermelho, pare. Verde, siga. Então, se o extintor está lá na sua parede, marcando no verde, pode confiar que, né, pelo menos visualmente, o extintor está tudo ok. Né? Ah, mas isso me garante que o extintor vai funcionar? Ele estando aqui nessa faixa verde? Eu vou ser bem sincero com vocês. Não. Não. Ah, mas por que, Antônio? Poxa, você está falando agora que o extintor está na faixa de operação e ele não vai funcionar? Gente, infelizmente, a gente, no Brasil em si, a gente sofre com
muito tipo de concorrência desleal, muito tipo de pessoa querendo levar vantagem, enfim. O extintor aqui, ele estando nessa faixa verde, entende-se, se fosse um país sério, que estaria tudo ok. O extintor vai funcionar, foi feita a manutenção perfeita, com as peças originais do equipamento, e foi verificado o pó, se o pó tinha condições de ser expelido para fazer a manutenção, né, o combate do incêndio, enfim. Só que, gente, não é bem assim, né? O que eu estou tentando passar aqui para vocês é um jeito de você se garantir. Você tem que se garantir. A minha parte, eu fiz correto, confiei que a empresa fez a manutenção correta e tudo mais. Só que tem coisas, né? Eu, por exemplo, eu sou formado em Direito. E eu aprendi na faculdade, né, algumas coisas sobre vícios ocultos, né, vícios redibitórios, enfim. Alguma coisa nesse sentido que eu não lembro. Já faz muito tempo que eu me formei e eu estou trabalhando com extintor, não é com lei. No momento. Bom, então é isso que eu estou falando para vocês. Vícios redibitórios seriam coisas, algum tipo de defeito que você visualmente, pessoa leiga, não foi treinada para isso, não tem como você ver. Então às vezes, por exemplo, aqui nesse extintor aqui, a gente tem aqui uma telinha de plástico. Aí o cara vem aqui, faz um furinho, bem pequenininho, aí ele pega um clips, um negócio, aí ele pega o ponteirinho lá dentro, que está caído, e ele entorta ele para cá. E aí na cabeça do proprietário, oh, meu extintor está carregado, que maravilha. Aí você está lá, pô, pegou fogo ali na casa de máquinas do elevador. Cata o extintor, vai lá. Nem com Viagra o bichinho vai funcionar. Nem com Viagra. Então, gente, verifica. Faz a parte de vocês. Verifica. Olha para o reloginho e verifica. Vai funcionar? Não sei, nem eu sei, nem você. Às vezes, muitas das vezes, nem o proprietário da firma de manutenção também não vai saber. Né? Porque, infelizmente, né, a gente está sujeito a uma série de coisas. Às vezes o cara deu todo o treinamento para os funcionários dele para fazer a manutenção correta, mas o infeliz naquele dia ele vai fazer a manutenção do equipamento contra incêndio, do seu extintor, e o que acontece? Ah, ele brigou com a mulher, eu não vou fazer recarga de extintor nenhum hoje. Aí ele pega o último extintor do dia, vai lá, dá um gato desse, que eu expliquei para vocês, manda embora o extintor. E aí, quando chega no seu condomínio, no seu prédio, no seu comércio, no seu carro, enfim, é o bendito extintor que o cara fez, o gato, que você vai utilizar e ele não vai pegar. Infelizmente, é assim. Tá lá marcando cheio, você vai lá, pum. E aí seu patrimônio se perdeu. Às vezes, vidas humanas se perdem por causa de uma irresponsabilidade. Então, você tem que ser responsável. Seja responsável, faça a sua parte. Então, verifiquei aqui, ó. Tá na faixa de operação? Teoricamente, tá tudo ok, o extintor vai funcionar. Ah, mas às vezes o ponteiro ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui. Por que isso acontece, Antônio? Bom, ele estando dentro da faixa de operação, ele vai funcionar. Só que o extintor de incêndio, né, como qualquer outro objeto, ele sofre com as intempéries de temperatura, de oscilação. Então, às vezes o extintor, por exemplo, ele está lá no topo do prédio. Está lá no topo do prédio, lá dentro da casa de máquinas. Pega sol o dia inteiro pegando sol. Lá, um calor lascado. E aí, o que acontece com o conteúdo que tem aqui dentro? O conteúdo ele vai dilatar. Então, o conteúdo dilatando, a pressão aumenta. E aí a tendência é que o ponteirinho ele sofra uma alteraçãozinha para mais. Mas nada muito grande, não. Qualquer alteração muito grande,
começa a passar de uma faixa para outra aqui, tem alguma coisa errada. E às vezes o extintor está lá, né, tá aquele inverno castigante, inverno frio, né, tá quase nevando, né, a gente morando aqui num país tropical e tá quase nevando. E aí você tem aqui o extintor de incêndio lá no subsolo, lá no estacionamento, lá na casa de bombas da piscina do prédio. O que vai acontecer? O conteúdo ele vai se contrair por causa do frio e aí a pressão diminui, tendenciando a que o ponteiro oscile um pouquinho para menos. Então, gente, a faixa de operação é grande. O certo é que ele fica aqui, ó, imóvel, parado aqui no meio, né? Agora, é que nem eu falei para vocês, do gato que o cara dá, às vezes. Se, às vezes, tendo essa oscilaçãozinha aqui dentro da faixa de operação, é uma coisa normal. Aliás, é uma coisa até sadia que aconteça, porque aí você está vendo que o manômetro está funcionando corretamente e que tem alguma pressão dentro do extintor de incêndio. Tem pressão aqui dentro, então tá acontecendo as intempéries, né? Esquenta, esfria, e aí oscila um pouquinho. Então, já seria uma boa notícia, né? Já seria uma boa notícia, né? Às vezes ficar assim, estático, né? Às vezes até fica. Se a manutenção for muito bem feita, fica e o extintor funciona, né? Mas se ocorrer algum tipo de oscilação aqui dentro da faixa de operação, é natural. Bom, e aí eu vou explicar para vocês em relação a essa última faixa aqui, ó. É a faixa de sobrecarga. Poxa, mas sobrecarga? Sobrecarga, gente. Mas por que ocorre a sobrecarga? Bom, se o extintor ele está lá, fixado num lugar muito quente, pega muito sol o dia inteiro, a tendência pode até ser que o ponteiro ele está aqui, aí devido ao calor ele oscila. Ele vem parar aqui na faixa branca. E aí vocês vão dizer, poxa, mas aí oscilou muito, pulou de faixa de operação. E aí o que acontece, Antônio? Bom, a situação dessa faixa e dessa faixa é a mesma. Se porventura o ponteiro vir parar aqui, tá errado. Tá errado. Às vezes o próprio ponteiro, né, a pessoa quis reaproveitar o manômetro na manutenção, o manômetro já estava viciado, quer dizer, ele não voltava mais todo para o início, ele já estava aqui. E aí quando a pessoa dá pressão ele vem para cá, mas a molinha, tem uma molinha aqui dentro, a molinha já está meio frouxa e tal, aí pá, vem parar aqui, tá errado. Sobrecarga, tá errado. Ah, mas o extintor é de baixa pressão, Antônio, qual é o problema? Bom, gente, segundo as normas, o que acontece? O extintor foi feito para estar pressurizado aqui, ó, no manômetro. Oscilando, pouca coisa, enfim. Aqui e aqui tá errado. Porque muitas das vezes também tem firma que faz o seguinte, o cara, por exemplo, reaproveita muitas peças do equipamento na manutenção, aí na hora que ele fecha, por exemplo, aqui no pescoço do extintor, entre a válvula e o cilindro, tem uma borrachinha, que a gente chama de O-ring. Uma borrachinha que veda, para não vazar a pressão. E aí o que o cara faz? Ah, vou reaproveitar esse O-ring. O O-ring está todo amassado já está ressecada, a borracha já está terrível. E aí o cara reaproveita, aí ele fala, para evitar de vazar, na hora que eu for lá entregar, vai estar marcando vazio, aí eu vou pagar mó carão pro síndico. Aí ele tasca a pressão, tasca nitrogênio dentro do cilindro, até o ponteiro vir parar na beira aqui, ó. Mas por que ele faz isso? Por medo. Medo de que na hora que ele for lhe entregar o equipamento, ele esteja aqui. Às vezes o vazamento ele é tão mínimo, entendeu? Que você vê um vazamento tão pequeno, que quando ele for te entregar o equipamento, ou quando, por exemplo, os 3 meses da garantia, né, por lei, dos equipamentos da manutenção, o vazamento é tão mínimo que
passa os 3 meses e o ponteiro está descendo, mas ainda não veio para cá. Aí quando, por exemplo, passa 6, 7 meses, quando o ponteiro entra aqui, aí você vai ligar querendo a troca do equipamento e ele vai dizer não. Não, você vai ter que pagar outra recarga. Ah, mas não está vencido. Ah, mas é que nem eu expliquei para vocês, não está vencido. Vencido não está. Só que a garantia você perdeu pelo transcorrer do prazo. Então, gente, você recebeu lá os equipamentos lá no comércio, enfim, que vocês têm no prédio, enfim. Tá lá, a empresa vai lá, os caras todos uniformizados, tal, descarregando o carro, pondo os extintores no chão, vamos conferir, tal, os extintores tão lindo. O cara pegou, comprou cera de carro, passou no extintor, o extintor tá lustrado, tá bonito, entendeu? Tá, dá até dó de deixar ele pendurado no estacionamento. Dá vontade de ele pôr ele dentro de casa, assim, em cima daquela estaleira, de tão bonito que ficou. Só que aí você vai olhar pro ponteiro do extintor e o ponteiro tá bem aqui, ó. Gente, não vacila. Não vacila. Não vacila. É que nem eu falei pra vocês, tem vazamento tão pequeno que pra gente poder fazer o teste, saber se tá vazando ou não antes de levar para o cliente, para a entrega final, você põe o extintor dentro de um tanque com água e aí você põe um acrílico por cima para que se subir alguma bolha de vazamento de gás, você consiga ver. Só que, às vezes o vazamento ele é tão pequeno que o extintor fica lá 2 horas lá dentro para sair uma bolha. 2 horas. 2 horas para sair uma bolha. E o cara ele tem plena consciência de quando ele fez um serviço mal feito. Ele sabe. Ele sabe muito bem quando ele fez um serviço porco. Bem, gente, basicamente seria isso. Como eu falei para vocês, nessa faixa preocupante, que você, dentro do período de garantia você tem que ligar para a empresa, pedir a substituição do equipamento, verificar periodicamente, né, se você tem um zelador no seu prédio, se você tem um porteiro, se você tem um segurança, se você tem um funcionário, designa uma pessoa para que periodicamente ali, entre 1 mês, 2 meses, 3 meses, a cada 3 meses, 2 meses, enfim, ela faça a vistoria, faça a inspeção nível 1 nos equipamentos, né? Tem lugares por aí que, se você for ver, em alguns extintores que algumas empresas fazem manutenção, elas põem um crachazinho no extintor assim, com a cordinha amarrada. Mas para que aquilo ali? É para dizer que ele é um funcionário? Ah, eu sou contratado. Não, não é para isso. O crachazinho, ele está ali, que é uma ficha para você marcar a data e quem fez a inspeção. Quer dizer, você designa uma pessoa na sua empresa, no teu prédio, a pessoa vai lá e vai olhar, não, o bico está certo, o manômetro está certo, tal, dá para ler o rótulo, tá na validade, pá, aí ela vai lá, olha, eu vi dia tal, assina. Isso é a inspeção nível 1 do Ministério do Trabalho, que o proprietário tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Comprometimento com tudo na vida, a gente tem que ter. Ah, mas eu nunca vou usar isso daqui. Nunca vou usar. Isso aqui para mim não serve. Isso é lixo. Eu passo por ele. Aquilo ali só serve no meu prédio, tá lá no hall do meu andar, lá em frente ao meu apartamento, tá lá esse troço aqui. E a única coisa que eu faço com ele, entendeu, gente? Ah, ele tá lá, eu pego e ponho uma cópia da chave do meu apartamento, deixo escondidinha. Que é pra pessoa, quando chegar alguém na minha casa e tiver perdido a chave, ir lá pegar. É uma referência. É igual o gordo, o careca. Gente, não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que cuidar. Ah, mas você está falando isso porque você trabalha com isso. Gente, é um ramo de atividade que eu conheço, mas comprometimento você tem que ter com tudo. Com tudo na vida. Faça tudo bem feito. O país, ele só tende a melhorar, gente, quando a gente tiver comprometimento. Comprometimento com tudo.
Eu tenho consciência dos meus direitos e das minhas obrigações. Com tudo. Seja quando você vai num bar e vai beber e você prefere pegar um táxi. Isso é uma atitude consciente. É a mesma atitude consciente da pessoa, por exemplo, tem um idoso dentro do ônibus e você tem que dar o seu lugar para o idoso. Ah, mas eu tenho que dar o lugar porque é lei, porque... Não. Você tem que fazer isso porque você é comprometimento com o futuro do seu país. E o idoso, o que ele representa? Ele representa o passado. E um país sem passado, sem história, é um país sem futuro. Certo? Bom, gente, então eu agradeço a vocês a atenção pelo momento, por essa explanação. Garanto para vocês que eu vou preparar mais vídeos, vocês vão ficar hiper satisfeitos. E a minha intenção aqui é essa, gente. Passar conhecimento sobre esse ramo de atividade para vocês. Passar conhecimento daquilo que eu tiver possibilidade, daquilo que eu souber. Certo? Então eu agradeço a todos vocês e valeu!